Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom que o Senhor está conosco, que bom que o Senhor nos deu mais um dia, que bom que o Senhor nos sustentou até aqui. Ele é a fonte de toda bênção nas nossas vidas e eu sou muito grato a Ele por me dar essa oportunidade de interagir com você, ainda que pela tela. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em o nome de Jesus. Vamos falar com Ele para que Ele ministre no nosso coração e nos traga uma palavra de encorajamento, de ânimo, de vontade de vencer, porque Ele é conosco. Aleluia! Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou, nos transportou do império das trevas, ó Deus, para o reino do Filho do seu amor, salvando assim as nossas vidas, nossas almas, nosso espírito, ó Deus, de uma eternidade nas trevas. Pai, eu agradeço a Ti, porque agora, nesse momento, eu sei que o Senhor está estendendo a sua mão sobre essa pessoa que está nos assistindo, ó Deus, e está derramando sobre ela uma bênção maravilhosa. Em nome de Jesus, atende a necessidade do coração dessa pessoa, ó Deus. Talvez ela nem mesmo saiba o que mais ela quer na vida, o que mais ela precisa na vida, mas o Senhor sabe. E o Senhor há de nos atender, há de, ó Deus, responder a nossa oração. Eu creio, em nome de Jesus. Ele, por causa dele, o mediador, o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. A Ti, ó Deus, nós temos acesso por causa de Jesus. E é por causa dele que o Senhor vai ouvir as nossas orações. Eu creio, Deus. Então abençoa essa vida, salva essa vida, liberta essa vida dos vícios, ó Deus. Pai, tem misericórdia da saúde dessa pessoa, tira essa pessoa do seu leito de enfermidade, ó Deus, cura neste momento. Nós oramos em nome de Jesus, repreende o mal que está sobre essa vida, sobre essa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. E a palavra que o Senhor tem nos trazido ao coração hoje se encontra no Salmo de número 46, que diz o seguinte, Salmo 46, um salmo maravilhoso, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embravecem, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vinde, contemplem as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele, o Senhor, faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, quebra os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, diz o Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia, que salmo maravilhoso. E os salmos, eles têm essa propriedade, essa característica de nos atrair muito, principalmente quando a gente está enfrentando situações muito difíceis, porque o que acontece? A gente se identifica com as experiências que estão descritas nos Salmos. Eles são poesias, são resultados de situações que aconteceram na vida das pessoas. E quando a gente lê os Salmos,
não necessariamente só o 46, mas os salmos todos, o compêndio, 150 salmos que estão aqui na nossa Bíblia, a gente percebe que nós não estamos sozinhos, que os problemas que a gente vive não são exclusividades de ninguém, e nem da nossa época. E nesse aspecto, os salmos são uma fonte de esperança para quem está ansioso, desesperado, aflito, angustiado, preocupado, irritado, contrariado. É como se o que está escrito neles fosse a descrição da história pessoal de cada um de nós, antes mesmo dela ter acontecido. Os salmos, eles abrangem praticamente todas as experiências da vida humana e a resposta de Deus a essas angústias, a essas situações que a gente enfrenta, problemas físicos, relacionais, emocionais, psicológicos, espirituais. Tem muita coisa aqui nos Salmos que revelam como o ser humano age, como ele sente, como ele vê o mundo, as frustrações que ele vive e como Deus responde àqueles que nele esperam. Os Salmos, eles realmente nos acalmam. Eles nos inspiram, eles nos motivam, eles fazem a gente sonhar com um futuro melhor. Os salmos nos abençoam. E as mensagens dos salmos, elas não carecem de grandes e profundas explicações, e às vezes, em muitos casos, nem de conhecimento prévio. É ler, se identificar e ser abençoado. Mas, e sempre existe o mais, quando nós nos aprofundamos um pouco em saber o porquê eles foram escritos, em que situação, em que circunstâncias eles foram escritos, aí sim é que nós somos mais abençoados ainda. E é o caso desse Salmo 46, que foi escrito depois, evidentemente, mas ele relata sobre um período muito difícil para o povo de Deus, porque a Síria era governada por um rei muito maligno chamado Senaqueribe, e nessa época Judá era governada pelo rei Ezequias, e o rei Ezequias, ele era muito bem assessorado espiritualmente por Miqueias e pelo profeta Isaías, dois profetas maravilhosos. E esses profetas ensinaram o rei Ezequias a confiar em Deus. Eles ensinaram o rei Ezequias a fazer o que era certo. E esse rei Ezequias, ele foi responsável por um grande avivamento em Judá, porque já nessa época Israel não era um reino único, ele era dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte era Israel, cuja capital era Samaria, e o reino do sul era Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, o rei Ezequias nessa época era o rei de Judá, do reino do sul. E lá no sul, em Judá, ele resgatou a Páscoa, ele restabeleceu o templo como lugar central de adoração a Deus, ele fez com que o povo obedecesse ao Senhor, e ele se rebelou contra o rei da Síria, e isso lhe trouxe muitos dissabores, porque não dá para você ficar associado com quem está contra Deus, não dá para viver associado com quem quer subjugar o povo de Deus. O reino do norte, Israel,
já tinha sido conquistado pela Assíria, e os israelitas de lá tinham sido levados cativos. Então, era apenas uma questão de tempo até que o exército assírio chegasse em Judá. Eles eram conquistadores, eles estavam expandindo o império, e eles estavam indo para tudo quanto é canto conhecido da época, e eles estavam indo em direção ao Egito, e obviamente iriam passar por Judá. Então era uma questão de tempo até que esse exército assírio chegasse em Judá, e esse tempo chegou, e eles cercaram Jerusalém. Então, a princípio veio aquele ataque psicológico, a intimidação. Eles começaram a blasfemar contra o Deus de Judá, o Senhor, contra o Deus do rei Ezequias, dos judeus. E nós sabemos, e eles também sabiam, que o vírus do medo é tão ou mais poderoso do que qualquer outro vírus que o mundo possa vir a conhecer. Já conheceu ou possa vir a conhecer. Mais do que ebola, mais do que coronavírus, o vírus do medo é impressionante. Agora, diante dessa situação, o que o rei Ezequias faz? Ele se humilha diante do Senhor, e o Senhor lhe respondeu através do profeta Isaías, dizendo: não tenha medo do que eles estão dizendo, eu vou resolver isso, eles vão vazar daí, e quando chegarem na sua terra, quando eles voltarem para a terra deles, eu, o Senhor, vou fazer com que o rei morra à espada. Nós não lemos isso aqui no Salmo, mas isso que eu falei para vocês está escrito no segundo livro dos Reis, no capítulo 19, versos 6 e 7. Então, uma das mensagens que mais permeiam as escrituras sagradas é contra o medo. Não é preciso ter medo quando Deus está conosco. Medo e a paranoia que esse medo causa destroem a lucidez da gente, das pessoas, que é a capacidade de ver o que está bem na nossa cara, essa capacidade de ouvir a voz de Deus. O medo faz isso, a paranoia faz isso. Quando a gente dá ouvidos à voz de Deus, por outro lado, a esperança e a segurança enchem o nosso coração. O medo tem que sair, é que nem luz e trevas. Onde chega a luz, as trevas têm que sair. Onde há esperança e segurança do Senhor, o medo tem que sair. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que está sim no controle de todas as coisas, e nós não precisamos ter medo de nada. Esse é o quadro, o pano de fundo do Salmo. Jerusalém está sitiada, cercada. Ezequias ora a Deus e Deus responde. O anjo do Senhor vai até o acampamento assírio e mata nada mais, nada menos do que 185 mil dos soldados que lá estavam. E Senaqueribe, que havia fugido, tempos depois, foi morto pelos próprios filhos quando estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque. Assim cumpriu-se a palavra de Deus, está no capítulo 19 do segundo livro dos Reis, versículos 35 e 36. Então, Judá, quando os assírios chegam, estava para ser destruída, mas Deus interveio, e o povo soube, mais uma vez, que o Senhor é Deus, e não há nenhum outro que se assemelhe a Ele. E o Salmo 46, ele foi escrito para perpetuar essa vitória. É um hino de louvor ao nosso Deus, que acabou com o exército inimigo que queria escravizar o povo de Deus. Esse salmo,
ele nos assegura que Deus pode lidar com qualquer coisa que pareça ser um desastre inevitável. Quando quer que enfrentemos nossos problemas e obstáculos, nós podemos recorrer a esse salmo para nos fortalecer e nos fazer lembrar de que o nosso Deus é por nós e que aconteça o que acontecer, nós vamos vencer. Dito isso, eu quero compartilhar alguns princípios muito óbvios que certamente são muito úteis em tempos de muita luta, de grande inquietação da alma, de muito sofrimento. Primeira coisa é o seguinte: quando, eu disse que são óbvios, tá? Quando os problemas vierem, corra para Deus, corra para Deus. É bastante óbvio para quem é de Deus, eu sei, mas a intenção aqui não é inovar nada, não é trazer nada de novo, é trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Nós não precisamos de novos ensinamentos, gente, nem de novas doutrinas, nem de novas interpretações das Escrituras. Nós precisamos usar aquilo que nós já sabemos. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Isso é muito sintomático, porque ele não foi e nem será. Ele é. Isso é muito emblemático. O que nós temos com relação com Deus não é uma relação de saudosismo e nem de um futuro utópico. É uma relação presente, atual. Deus é. Deus é. O salmista não fala da experiência que teve com Deus como se ela tivesse ficado no passado, de maneira alguma. Deus é, Deus está, Deus faz, Deus cuida, Deus orienta, Deus liberta, Deus livra, Deus abençoa. Deus está sempre presente e no presente. Ele não é apenas um refúgio qualquer, não é apenas um lugar para se esconder, ele é uma fortaleza. Isso significa que o inimigo não pode entrar ali quando bem quiser, do jeito que quiser. Nós podemos nos abrigar em Deus e nos sentirmos seguros, sabendo que ali o mal não pode nos atingir. Ele é poderoso, mais poderoso do que qualquer mal que porventura possa vir contra nós. Se estamos nele, ele nos envolve, e se estamos envolvidos na sua sombra, como diz o Salmo 91, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós podemos descansar, se estamos nele, podemos descansar. O Deus eterno é o nosso refúgio, diz Deuteronômio 33, 27. É o seu refúgio, é o meu refúgio. Castelo forte é o nosso Deus, diz o hino de Lutero, Martinho Lutero. Ele é mesmo. Deus é mesmo o nosso castelo forte, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Uma segunda observação que eu quero fazer é que Deus não é apenas um refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Geralmente as pessoas não acreditam em Deus porque não conseguem vê-lo. Essa é uma das justificativas mais comuns para não se acreditar em Deus. Mas a afirmação do salmista aqui indica que só não vê a Deus quem não quer. Deus é fácil de ser encontrado quando se busca a Ele. Aliás, Ele se deixa ser encontrado por quem quer que o busque. Nós podemos ir a Deus por qualquer problema que tenhamos. Deus nunca se esconde dos aflitos, dos desesperados, dos necessitados. Ele não é como a gente que foge de pessoas problemáticas ou pessoas com problemas, porque a gente gosta de dar uma escapada desse tipo de gente.
Deus não. Deus é mais presente do que o próprio problema em si. Se você acha que o seu problema é real, saiba que Deus é tão ou mais real do que o seu problema. Em Êxodo 33:14, Deus diz a Moisés: eu mesmo estarei com você e lhe darei descanso. Aleluia. Terceira coisa, Deus é um refúgio inabalável. E o salmista nos lembra isso nos versos 2 e 3, onde ele diz que nada pode afetar esse refúgio, ainda que a terra trema, ainda que os montes se lancem ao mar. E aqui ele faz uma referência às forças da natureza, que, humanamente falando, são impossíveis de serem controladas. Então ele está dizendo, nem mesmo essas forças da natureza, poderosíssimas, podem romper ou penetrar nesse refúgio. E quando eu estava lendo isso, pensando aqui na mensagem, eu me lembrei de Noé e sua família sobrevivendo ao dilúvio dentro da arca. As águas cobriram os montes, as habitações dos homens, tudo foi destruído naquele mundo conhecido, menos quem estava na arca. Ainda que catástrofes aconteçam, ainda que a vida como a gente conhece seja toda bagunçada, virada de ponta cabeça, nós não precisamos ficar com medo, porque Deus é o nosso refúgio inabalável. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é acessível, Ele é inabalável. Deus é mais real do que qualquer realidade que a gente possa enfrentar. Deus é mais poderoso do que qualquer realidade que venha sobre nós. Uma quarta observação que eu quero fazer com vocês é que nesses tempos difíceis a gente precisa redirecionar as forças em Deus, recuperar as nossas forças em Deus, porque há um poder secreto dentro de você, dentro de mim, dentro daqueles que conhecem a Jesus. Quando as grandes cidades da época dos salmistas pensavam que poderiam ser invadidas, elas fechavam seus portões, porque eram cidades muradas, não é? Com muralhas, e elas fechavam seus portões, e as muralhas eram a sua defesa, mas também era a sua maior preocupação, porque ninguém poderia entrar, mas também ninguém poderia sair. E se o seu suprimento de água, principalmente de água, fosse cortado do lado de fora, eles morreriam, ou teriam que se render ao inimigo. Então, quando o rei Ezequias percebeu que os assírios estavam vindo, ele tomou cuidado de resolver esse problema antes dele chegar. Como que ele fez isso? Ele redirecionou a fonte de água, o suprimento de água da cidade, cavando, não é, um conduíte, um lugar para sair água dentro da rocha. Ele fez um buraco, eles cavaram na rocha para tirar a água do riacho para dentro da cidade, para que os assírios não soubessem disso. É um projeto fantástico, e há um princípio muito poderoso aqui, que tem tudo a ver com o que tem acontecido conosco nos últimos tempos. Quem dependia do que vinha do lado de fora para ser feliz, para ter uma vida de realizações, até mesmo para o sustento, experimentou a fragilidade dessa vida com a imposição do isolamento social, por exemplo, porque teve o seu suprimento cortado repentina e radicalmente. Mas quem tem Jesus, quem é de Jesus, tem uma fonte inesgotável de águas vivas dentro de si. O Espírito Santo está dentro daqueles que têm Jesus dentro de si. No meio de toda essa confusão e instabilidade que estamos vivendo, nós temos uma fonte de águas vivas correndo dentro de nós, da qual nós podemos beber e não ficar à mercê do que está fora de nós e contra nós.
Nós podemos contar com o Espírito Santo, você pode contar com o Espírito Santo, porque Deus não só está conosco, Ele não só é o Emmanuel, como também está em nós. Ele nos fortalece, Ele nos consola, Ele nos alimenta, Ele nos acalma, Ele nos abençoa, Ele. Por último, em tempos difíceis, repense a sua fé. E agora sim é preciso olhar para o passado e ver tudo o que Deus já fez ao longo da história, inclusive da sua história. Vejam as obras do Senhor, diz o salmista no verso 8. Os seus feitos maravilhosos, estarrecedores. Só não vê isso, repito, quem não quer. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o verso 10. Você pode respirar tranquilamente, meu querido, minha querida, aliviadamente, porque há um Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, que está cuidando de você, e quanto mais você confiar nele, mais ele poderá fazer na sua vida. Corra para Deus sempre, Ele é o nosso socorro sempre. O mundo à sua volta pode se desintegrar, mas quem estiver debaixo da sombra do Altíssimo descansará. Repense a sua fé, não se deixe ser influenciado pelo que está acontecendo. O Espírito Santo está em você e ele é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que Deus te abençoe com essa palavra, meu querido, minha querida, e até a próxima, se ele assim nos permitir.